Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Machado do canal Física Fácil com Marcelo e hoje nós estamos aqui para resolver uma questão do Enem 2020, uma questão que trata sobre circuitos elétricos, né? Então, vamos à questão. Bom, ela nos diz que uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, que era de 60 amperes-hora, né? Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos dos veículos desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Bom, gente, o que nós temos que considerar aqui é que nós estamos utilizando um aparelho de medida, quer dizer, no caso seria o amperímetro, né? Mas antes da análise específica da questão, né, nós temos que lembrar de um conceito bastante importante que é como nós devemos ligar o amperímetro para que nós possamos medir corretamente a corrente elétrica que circula, né, em um trecho de um determinado circuito. Então vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar assim, ó, que nós temos aqui um resistor, tá? Temos um resistor e aqui nós ligamos o nosso amperímetro. Tá? Essa ligação aqui, nós podemos perceber que o resistor está ligado com o amperímetro num formato que nós chamamos de série, né? E por que esse formato é série? Então, nesse caso aqui, né, nós temos uma corrente elétrica que passa pelo resistor, no caso, no nosso aparelho, que no problema aqui é o circuito do veículo, e essa corrente que atravessa o resistor é a mesma que passa pelo amperímetro. Então, o que ocorre é que a corrente que circula pelo resistor é a mesma que passa pelo amperímetro. Então, nessa situação, nós teremos a medida do amperímetro exatamente igual à medida do resistor, ou seja, o perímetro estará de fato medindo a corrente que passa pelo resistor. E repito, no caso, é o circuito do nosso veículo. Bom, então nós podemos concluir que para que nós possamos medir corretamente a corrente elétrica de um determinado dispositivo, né, de um trecho de um circuito, de um resistor, de um aparelho, é necessário que o amperímetro seja ligado em série, né? Então, a série é a situação necessária, né, para que nós possamos medir de forma correta. Então, o primeiro passo para que a gente possa, então, aqui resolver essa questão é identificar aqui, dentre as figuras, tá, onde o amperímetro está ligado em série, ou seja, onde a corrente que circula pelo circuito do carro é a mesma que está passando pelo amperímetro, ou seja, onde nós não temos divisão de corrente, caracterizando ali uma situação em paralelo, né? Então, assim, é só para que nós possamos lembrar, né? Ou seja, o que seria uma situação em paralelo? Então, aqui eu coloco para vocês, né? Então, assim, um resistor, né, ligado em paralelo com um amperímetro. Então, essa é a forma inadequada para que nós possamos medir a corrente que circula ali por aquele resistor. Então, vamos imaginar, neste caso, que nós temos aqui uma corrente, né, que chega, tá? Chega nesse nó, e o que ocorre, né? Na medida que ela chega nesse nó, ela percorre dois caminhos. Lembrando que o amperímetro, evidentemente, tem uma resistência interna, e a corrente, então, ela vai se dividir. Então, na verdade, o que o amperímetro estará medindo na situação em paralelo não é a corrente real no circuito, é uma parcela da corrente. Tá? Então, é por esse motivo que nós devemos ligar o amperímetro sempre em série com o trecho em que nós desejamos medir. Então, pessoal, aqui nós temos a situação em paralelo e essa situação aqui não é a situação que nós devemos ligar o nosso amperímetro. Bom, então a primeira análise que nós podemos fazer aqui, tá, dentre os desenhos que nós temos lá na figura, é de identificar, primeiramente, em que situações nós temos o amperímetro conectado em série com o circuito do veículo. Bom, então nós podemos identificar claramente o seguinte:
Esse desenho B aqui, se nós imaginarmos que temos uma corrente que circula, tá, ela passa pelo circuito veículo e a mesma corrente passará pelo amperímetro. Então, no item B, nós temos uma situação que é uma ligação em série, né? Posteriormente, nós conseguimos verificar aqui o item D, né, novamente, que temos aqui uma corrente que circula, ela passa pelo circuito e é a mesma que circula depois pelo amperímetro. Então, nós temos aqui uma situação em série também. As demais ligações, elas não caracterizam a série, porque se nós verificarmos com calma, a gente vai perceber uma divisão de corrente. Então, assim, nesse caso aqui, nós temos uma corrente que já sai dividida, uma parcela dela segue por aqui e a outra segue por aqui, ou seja, o amperímetro não está recebendo a corrente total, né? Claramente nós podemos verificar nesse caso aqui também, né, que a corrente sai, ela já sai dividida, tá? Uma parte segue por cima e uma parte segue por baixo, né? E aqui também, né, obviamente nós temos aqui um ponto onde a corrente também vai se dividir, tá? Passando uma parte pelo amperímetro e uma parte pelo circuito do veículo. Então, os dois casos B e D são os casos onde nós temos a ligação em série do amperímetro com o circuito veículo. O que ocorre é que nas duas situações nós temos medidas diferentes, né? Então, nesse caso aqui, nós temos o amperímetro medindo 0,5 ampere, então essa é a corrente, e aqui nós temos o amperímetro medindo 12 ampere. E a pergunta também é feita nesse sentido. A pergunta é feita ou seja, qual a indicação, né, que o amperímetro, né, vai apresentar nessa situação aí, tá? Bom, então assim nós precisamos descobrir, nesse contexto, qual seria aí a indicação, ou seja, qual é a medida da corrente elétrica que circula, tá, pelo amperímetro. Então nós temos que lembrar o seguinte, nós temos a carga elétrica, tá, e nós lembrarmos o conceito de corrente elétrica, a corrente elétrica é a medida, né, da carga elétrica dividido pelo tempo. Então a intensidade da corrente elétrica nós medimos dessa forma. Mas a grande questão aqui é o tempo, né? Ou seja, no problema ele cita que o carro fica 5 dias desligado. Então nós temos um intervalo de tempo de 5 dias. No entanto, né, se nós lembrarmos da nossa carga fornecida no problema, a nossa carga é de 60 amperes hora. Perfeito. Uma vez que o ampere hora é a carga, nós temos que ter um tempo compatível com essa medida. Portanto, o nosso tempo ele não pode ser em dias, ele tem que ser, obviamente, em horas. Para convertermos então 5 dias em horas, nós vamos multiplicar 5 por 24 e vamos obter aqui um intervalo de tempo de 120 horas. Bom, então, sendo o tempo 120 horas, neste caso aqui, podemos aqui simplificar hora com hora, sobra 60 dividido por 120, que é igual a 0,5 amperes, ou seja, essa é a medida de corrente que nós temos no nosso problema. Portanto, nesse caso, devemos escolher a alternativa B como sendo a correta aí para a resolução do problema. Bom, se você gostou da resolução, né, segue o canal, deixa um like e eu agradeço a atenção de todos. Nos vemos aí. Um abraço.